convidado palestrante, desde já agradeço o Nel Nuno Lemos Pires, o nosso companheiro general Mascarenhas, que fez o favor de visitar as diligências para que tenhamos aqui hoje o nosso palestrante, os dois presidentes da Câmara do Entroncamento, da Golgã e de Vila Nova da Barquinha. Agradecer a todos. Vamos ter hoje uma cerimónia dupla. Vamos ter a embalagem de 3 companheiros nossos, novos companheiros do clube, que infelizmente por motivos profissionais um deles ainda não pode estar presente. Vamos esperar que consiga vir a tempo. E vamos então prosseguir com a cerimónia. Uma vez que vamos ter uma agenda um bocadinho sobrecarregada. Vou passar a palavra então ao protocolo. Então, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Hoje é um dia muito especial para o Rotary Clube do Entroncamento. Conseguimos um objetivo fundamental, que é o aumento do quadro social. Como o Presidente já indicou, hoje iremos ter a emblemagem de 3 novos membros. E dado que no Rotary Clube todos somos profissionais, por motivos profissionais ainda não conseguiu estar aqui na nossa festa, nesta reunião festiva. Juntamos hoje aqui, nesta festa festiva, o nosso governador, pela segunda vez no ano rotário, visita o clube, temos a admissão dos novos sócios e temos uma palestra extremamente motivadora e atual. Vamos, tão depressa quanto possível, passar a cumprir algo que no Rotary sempre se pratica, que é a saudação às bandeiras. E é pedido do nosso Presidente, convido para saudar a bandeira nacional o companheiro governador Miguel Melo. Para saudar a bandeira do Rotary, o nosso companheiro Presidente Nuno Gomes. Para saudar a bandeira da Comunidade Europeia, o nosso palestrante, Coronel Nuno Lemos Pires. Para saudar a bandeira da Fundação Rotária Portuguesa, o companheiro Luís Santos. Para saudar a bandeira do Entroncamento, o Presidente do Entroncamento, Jorge Faria. Para a Golgã, o Vice-Presidente da Câmara Municipal da Golgã. E para a Barquinha, o Presidente de Vila Nova da Barquinha, Dr. Freire. Desculpa, eu não sabia o nome daquele do Vice-Presidente, Carlos Aceições. Portanto, pedi a todos dizer algumas palavras sobre a admissão
Saúde a todos os presentes, companheiros, convidados. É uma honra para o Rotary Clube de Entroncamento ter a presença de todos vós em momentos tão importantes para o clube. Além do jantar, que per si é desde logo um excelente exercício de amizade e companheirismo, vamos ter dois momentos muito relevantes. São eles a admissão de novos companheiros para o clube e a palestra que se seguirá após o jantar do Excelentíssimo Coronel Lemos Pires. A entrada de novos sócios é vital para qualquer instituição ou entidade cujo objeto social dependa do envolvimento dos seus próprios recursos humanos na ação. A ação esta que se traduz em serviço à humanidade, às causas humanitárias e sociais, a começar desde logo pelas comunidades locais em que os clubes rotários estão inseridos. Em Meu Caminho para Rotary, obra biográfica de Paul Harris, fundador do movimento rotário, Paul Harris atribui aos valores nele incutidos por seus avós e vizinhos a base que levou à concepção do movimento rotário. E diz ele, o Rotary nasceu do espírito de tolerância, boa fé e serviço, qualidades características de meus familiares e companheiros de infância na Nova Inglaterra. Tenho tentado transmitir minha fé nesses valores a outros seres humanos com a mesma intensidade com que ela brilha dentro de mim. Foi em Chicago que Paul Harris, advogado protestante de origem irlandesa, teve a ideia de criar um clube para homens de negócios e em 23 de fevereiro de 1905 reuniu-se com três amigos, Sylvester Schiller, negociante de carvão, católico de origem alemã, Hiram Shorey Alfaiate, judeu de origem alemã, e Gustavo Levy, engenheiro de Minas, protestante de origem sueca, formando o primeiro Rotary Club com toda esta abrangência cultural e religiosa. O objetivo da Rotary é estimular e fomentar o ideal de servir, como base de todo empreendimento digno, promovendo e apoiando, primeiro, o desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir. Segundo, o reconhecimento de mérito de toda a ocupação útil e difusão das normas de ética profissional. Terceiro, a melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um na sua vida pública e privada. Quarto, a aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando a consolidação de boas relações na cooperação e da paz entre as nações. Os novos companheiros já se encontram familiarizados com esta filosofia e princípios nas suas próprias vidas. Importa salientar que o Rotary Clube de Entroncamento não tinha ainda no seu conjunto de sócios representativos elementos com as competências profissionais dos novos sócios que agora vão ser informados. E vamos, desde já, iniciar esta cerimónia. E chamo já os novos sócios, os novos companheiros, Helder Augusto Grave Cunha, vem também do padrinho que é o José Lino, o companheiro José Lino, o Sérgio Teixeira Comide, e vem também do padrinho que é o companheiro José Goulart. Como já disse o nosso companheiro de protocolo, temos mais um elemento que, devido a questões profissionais, não pode estar presente já, mas virá, e quando vier, depois terá a sua imagem também. Boa noite a todos. Passo a apresentar o novo sócio do Rotary Clube de Entroncamento, meu particular amigo, que é o Sr. Helder Augusto Grave Cunha, proprietário da Orquestraria Chapéu, situada na rua Dom Marcos Pereira e nascido em 15 de julho de 1964. Casado com a Sra. Dona Natalina Chapéu Delgado Cunha e pai de dois filhos chamados Ricardo Chapéu Delgado Cunha e Francisco Chapéu Delgado
ao desejo do seu bem-estar, o nosso movimento, o tema é fazer bem, trabalhar bem. A seguir vou apresentar o Sr. Dr. Sérgio Gólico. Nascido em 10 de fevereiro de 1963, é proprietário do Centro Dentário do Entroncamento e tem por missão Medicina Dentária Administração. A esposa é a Sra. Nicola Salgueiro Mota Gomide. Tem os filhos Débora Mota Gomide e Lucas Mota Gomide. Peço ao Presidente para o companheiro governador proceder à emblematória. Meus companheiros, cabe-me a honra e o privilégio de colocar o dia o nosso novo companheiro Helder. Meus companheiros, cabe-me igualmente a honra e o privilégio de colocar o dia do nosso novo companheiro. Sérgio. Sérgio, seja bem-vindo. Portanto, aos companheiros foi também entregue a prova quádrupla, que eu peço ao companheiro Helder que possa ler a prova quádrupla. Boa tarde. Prova de troca. O que nós pensamos dizer ou fazermos. Primeiro, é a verdade. Segundo, é justo para todos os interessados. Terceiro, criará boa vontade, melhoras e amizades. Quarto, será benefício para todos os interessados. Portanto, a cerimónia de apresentação está concluída. Vamos regressar ao lugar para depois fazer mais uma, seguir o protocolo estabelecido. Ora, vamos então proceder à apresentação rotária. Júlio Gomes, Defesa Nacional, Força Aérea, Rotary Clube do Entroncamento. Paulo Tavares, Engenharia Mecânica, Rotary Clube do Entroncamento. Carlos Manuel Alves, Contabilidade e Auditoria Financeira, Rotary Clube do Entroncamento. Augusto Pires, Defesa Nacional, Terra, Rotary Clube do Entroncamento. António Luís dos Santos, Segurança Bancária, Direção Rotary Clube do Entroncamento. Joaquim Melo dos Ciências Farmacêuticas, Farmácia Comunitária, Rotary Clube de Abrantes. Carlos Bruno, Engenharia Eletrotécnica, Rotary Clube de Entroncamento. Queria dar os parabéns aos nossos sócios e que se sintam muito bem a Rotary. José Fernando Costa, Associação Rotary Clube de Fernando Cravo, Ensino, Rotary Clube. Fernando Carlos Pinto, Solicitadoria, Rotary Clube de Entroncamento. Sérgio Mídia, Medicina Dentária, Rotary Clube do Entroncamento.
Advocacia, Rota Clube do Entroncamento. Carlos Martins, Força de Segurança, Comando do Rota Clube do Entroncamento. Eduardo Oliveira, Conservação Vias Férreas, Rota Clube do Entroncamento. Miguel Real Mendes, Advocacia, Direito Fiscal, Rotary Club Lisboa Benfica. Nuno Gomes, Engenharia Eletrotécnica e Computadores, Rotary Clube do Entroncamento. Peço ao amigo e companheiro Mascarenhas que faça a apresentação do nosso posto. Senhores Presidentes de Câmara e demais autarca presente, Senhor Governador, Senhor Presidente do Rotary Clube do Entroncamento e as senhoras e meus senhores, permitam-me uma brevíssima introdução antes de vos apresentar o Sr. Coronel Neves Pires. O terrorismo tem lugar na história em todas as épocas. Os atos terroristas são atos de violência ou que conduzem à violência. São crimes puníveis pela lei. O terrorismo pode ser assumido como uma forma de guerra e, nesse caso, justifica-se que em legítima defesa se empreguem meios militares. Única razão da legítima defesa que hoje justifica a guerra. Portugal, para além da lei comum, tem uma lei de combate ao terrorismo. É a lei número 52 de 2003, com alterações que, entretanto, houve até ao ano passado, o último é de 2015. A lei de combate ao terrorismo tem como objeto a previsão e a punição dos atos e organizações terroristas. Esta lei introduz novos crimes. Quem promover ou fundar um grupo, organização ou associação terrorista incumbe em crime punível com pena de 8 a 15 anos. Quem esfiar ou dirigir grupo, organização ou associação terrorista, 8 a 15 anos é o crime ou punição para este crime. Quem praticar atos preparatórios da constituição de grupo, organização ou associação, 1 a 8 anos. A lei concretiza os atos que são puníveis e as suas penas. Por exemplo, o recrutamento ou o ser recrutado. A publicitação de recrutamento via internet. Ou não, ou de outra maneira. O viajar ou tentar viajar com vista a receber treino. O ministrar treino. Quem louvar nos meios de comunicação pessoa ou grupo por atos terroristas é crime. O financiamento do terrorismo. Tudo isto são crimes puníveis por esta lei de 2003. Quais são os principais órgãos de combate ao terrorismo em Portugal? 2. A Unidade de Coordenação Antiterrorismo é um órgão de informações, de coordenação de informações, e que está na coordenação do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. O outro, a Unidade Nacional
Contra-terrorismo é uma unidade da Polícia Judiciária para investigar os crimes de terrorismo. Esta é a introdução que eu vos queria dar e dizer para, de alguma maneira, concretizar o que se passa hoje e a forma como Portugal encara esta questão do terrorismo do ponto de vista da lei. Para nos falar de terrorismo, vou agora apresentar-vos o Sr. Coronel de Infantaria, Operações Especiais, inclui terrorismo, operações especiais. Nuno Correia Barrento de Lemos Pires, é comandante do Corpo de Alunos e professor da Academia Militar, colabora como professor convidado no ISCTEP, na Universidade Nova de Lisboa, no Instituto de Estudos Superiores Militares e no Instituto de Defesa Nacional. É doutor em História, Defesa e Relações Internacionais pelo Instituto Universitário de Lisboa, do ISCTEP. Mestre em Ciências Militares pela Academia, tem o curso de Estado-Maior pelo Instituto de Altos Estudos Militares, é pós-graduado em História Militar pela Universidade de Lusíada e bacharel em Gestão de Recursos Humanos pelo Instituto Superior de Matemática e Gestão. Exerceu funções de instrução e comando na Escola Prática de Infantaria, em Mafra. Foi professor de História Militar e Estratégia no Instituto de Altos Estudos Militares. Foi o Intelligence Officer da NATO no Rapid Deploy ao Corpo em Valência, na Espanha, de 2002 a 2005. É assistente militar, foi assistente militar do comandante do NATO Joint Command Lisbon em Oeiras, de 2005 a 2007. Foi comandante do 2º Batalhão de Infantaria Mecanizado na Brigada Mecanizada em Santa Margarida, de 2007 a 2010. Foi professor de História e Relações Internacionais na Academia Militar, de 2010 a 2013. Diretor de Formação da Escola das Armas, em Mafra, de 2013 a 2014. Meu Coronel, a audiência é sua. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Penso que conseguem ver vários sítios, senão peço só para vocês me verem um bocadinho. Eu vou passar direto ao tema porque tenho muita coisa que queria dizer e o tempo é pouco. Algumas destas últimas reflexões levaram algumas pessoas a dizer que eu tenho um bocadinho mais de cuidado com algumas mensagens que ia passando e ia deixar algumas pessoas indispostas. E depois de um tão simpático jantar, eu espero não dar azia a ninguém com algumas informações que aqui vou trazer. Seja como for, eu vou direto ao assunto. Primeiro, começar sobre os incidentes terroristas. Para termos noção, 2013 foi pior que 2012, 2014 foi pior que 2013, 2015 foi pior que 2014, 2016, nesta altura, já temos mais ataques terroristas, mais mortos, mas fundamentalmente mais barbaridades. O ano 2015 e 2016 retratam não só o número de mortos, o número de vítimas, conflitos, com uma elevada preponderância do uso da barbárie, desde o uso de crianças-soldado, como por exemplo o havia crianças suicidas. Só para dar uma ideia, no ano 2014 foram utilizadas 5 crianças pelo Boko Haram, no ano 2015 foram 55 crianças, dos quais os 50 são raparigas com menos de 9 anos de idade. A dimensão da barbárie acompanha a dimensão das vítimas e, portanto, o problema que estamos a falar é um problema sério, é um problema grave. E, por vezes, tentamos ver isto pela luneta da Europa, em que parece que, afinal, não há assim tantos incidentes no mundo, mas só para vos dar uma estatística, 2011 a 2014 houve 1 milhão de mortos em conflitos no mundo. 1 milhão de mortos no conflito no mundo em apenas 3 anos. Portanto, não vivemos uma época de paz. Dito isto, o que é terrorismo? Primeiro dizer que terrorismo não é uma coisa que existe sem nome. Terrorismo é uma técnica. Qualquer um dos senhores ou senhoras que aqui está, se amanhã quiser ser terrorista, vai à internet e pode ser terrorista. Porque terrorista é uma técnica, terrorismo é uma tática, terrorismo está na prateleira. Quem se quiser tornar terrorista é uma questão de utilizar uma técnica. Primeira ideia que eu queria aqui passar, o terrorismo não existe por si só. Por isso o terrorismo é perene. Há de haver sempre terrorismo enquanto houver um ser humano.
porque pode transformar um terrorista num momento qualquer. Segunda ideia, eu poderia estar-vos aqui muito tempo a falar sobre todos os tipos de terrorismo, mas vou falar daquele que é o responsável por 94% dos ataques nos últimos 2 anos. Terrorismo, extremação, jihadista, salafista, jihadista, radical, jihadista, wahhabista, salafista. Eu vou ouvir falar algumas destas palavras ao longo da noite, mas basicamente é jihadismo radical. E não é por acaso que eu pus esta imagem, ter aqui o miúdo, ter aqui estas ideias, porque já não vejo qual é a lógica que traz. Eu não desisto a fazer um bocadinho, e perdoem, provavelmente muitos dos que estão aqui sabem perfeitamente o que eu vou comentar, mas eu tenho que fazer sempre um bocadinho, um traitozinho, perdoem-me esse bocadinho que eu vou falar, sobre explicar um bocadinho sobre o Islão. Explicar um bocadinho sobre o Islão para entender como é que alguém interpreta o Islão à sua maneira para fazer aquilo que quer. Porque é isso que me interessa entender. E basicamente, como todos sabem, o profeta Maomé nasceu no ano 570, terá falecido no ano 632, e alguns marcos da vida dele que eu queria para aqui trazer. Porque ele usou com a Khadija em 555, iniciou a sua revelação, não é? Sentiu a revelação pelo arcanjo Gabriel no 622, começou a sua pregação no ano 615, fez a saída de Meca para Medina no ano 622, e o que é que eu estou a falar de datas? 622 marca o ano zero do calendário islâmico, 622. No ano 624 inicia a sua campanha militar de reconquista do território que tinha perdido em Meca, nomeadamente contra a tribo onde ele vem, Quraishita, era do clã do Hashim, dos Hashemitas, é? Contra os Quraishitas, e tem uma batalha muito significativa, que é a Batalha de Badr, em que ganha, mata cerca de 60 ou 70 dos seus opositores, e desde aí a única batalha que está referida no Alcorão, porque está escrito que Allah ajuda aqueles que estão a trabalhar ou que estão a lutar com princípios divinos. Portanto, há aqui algumas interpretações nesta época que eu queria aqui trazer, mas fundamentalmente 622 Égira, Meca para Medina, Medina não se chamava assim, chamava-se Yatrib, mas passa a ser a cidade do profeta, e neste regresso para Meca é que se vai começar a afirmar aquilo que são os pilares do Alcorão. Em 632 ele morre, aqui estou a fazer uma síntese, mas é para entender o que está na base do raciocínio destes grupos que eu aqui vou falar à frente. Morre sem deixar um sucessor anunciado, mas deixando uma indicação muito forte sobre aquilo que ele queria que fosse. E não escolheu a descendência do sangue. Portanto, não escolheu aquilo que seria lógico, que era o seu primo e genro, que era Ali, que era casado com Fátima, filha, que seria provavelmente o descendente de sangue. Não foi escolhido. Ele escolheu o seu braço direito, Abu Bakr, que seria o primeiro dos sucessores, o primeiro califa. Abu Bakr morre 2 anos depois, a seguir veio o segundo, que é Omar, a seguir veio o terceiro, que é Uthman, e finalmente vem o Ali. Ora, porquê é que eu estou a contar aqui? Ali é o 4º califa, Ali sempre quis ser o primeiro califa, Ali acaba por ser o 4º califa, e os outros 2 califas que eu falei anteriormente foram assassinados. Os 4 califas são os bem-guiados, os salaf, os que dão origem à palavra salafismo, portanto, Maomé e os 4 califas. Este núcleo principal, aquilo que é o princípio base do denominador comum do Alcorão e do entendimento literalista do Islão, está aqui, neste contido, neste período histórico que eu estou aqui a falar. Este que aparece aqui com os vários 4 califas. Qual é a diferença? É que a diferença é que o último que é assassinado, como eu estava a falar, Uthman ou Osman, é assassinado e a suspeita cai sobre o Ali, que autoproclama-se como 4º califa imediatamente. Bom, abreviando a história, de onde é que vem este último ou terceiro califa? Tinha um natural sucessor que seria Moaia, dos Omíadas, já ouviram falar em Omíadas, e do outro lado vão se juntar os que estão ao lado do Ali, os que estão no partido do Ali, os do Shia Ali, xiitas. Está bem? E vão, obviamente, a harmonização das posições torna-se evidente e vão se confrontar numa batalha. E vão perceber porque é que eu estou a contar toda esta história e a fazer-vos perder um pouco do tempo. Ano 657, Batalha de Siffin. Nesta batalha vão-se encontrar frente a frente os partidários de Ali, Shia Ali, os xiitas, e aqueles que acreditam na tal vida, ato e omissão daquilo que é os relatos do profeta, a Sunna. Alcorão, os textos sagrados, os 114 suras, os capítulos, 6.226 versículos que transformam o Alcorão. Sunna, os atos do profeta, aquilo que ele disse, os hadiths, transformam aquilo que é a base e que é comum a todas as raízes do Islão. Os sunitas assim a cumprem, os xiitas são os que estão ao lado de Ali. E, obviamente, como se entende, eu vou para uma batalha, 3 dias de batalha, e ao fim de 3 dias de batalha ninguém vence. Ninguém vence e os líderes decidem, bom, aí e Ali, fazer uma arbitragem.
Até aqui tudo bem. A arbitragem é feita, páginas de Alcorão ao ar, se cair para baixo ganham os xiitas, se cair para cima ganham os sunitas, venceram os sunitas saíram satisfeitos, os xiitas contrariados mas aceitaram a derrota, mas houve um grupo que nunca aceitou isto. É um pequeno grupo que está com ali, que vai ter, e diz assim, soberania divina. As decisões a Deus pertencem a mais ninguém. Isto de homens decidiram sobre o futuro dos próprios homens é profundamente errado e não é isso que o Alcorão, a Sunna e os Hadiths descrevem. Este grupo, profundamente minoritário, menos de 0,1% no início do Islão, são aqueles que são chamados os que e os que saem, os carigitas. Eu queria chamar a atenção, porque é importante não confundirmos Islão com terrorismo. Islão são sunitas e xiitas. E sempre houve, desde a origem, um grupo que sempre achou que apenas uma interpretação literal do Islão, com uma interpretação literal daquilo que é a vida dos 4 profetas, do salafismo, dos salafos, dos branqueados, é que leva os carigitas. Só que este grupo muito pequenino, efetivamente muito pequenino, vai crescer e vai ter alguns momentos da história que vão começar a agravar. E como é que isto começa a agravar? Começa a agravar quando começa a haver contactos. O das cruzadas, já todos ouviram falar. O segundo, e talvez o mais violento de todos, e é aquele que está perdura na memória histórica dos povos desta região, que é as invasões mongóis. Portanto, quando o Galu invade Bagdá, o que é que ele faz? Ele manda matar todos os sunitas, como sabem. Poupa os xiitas, deixa-os sair, e os cristãos ficam em vida, porque a sua mulher era cristã nestoriana. É na raiva da ação bárbara dos mongóis da invasão de Damasco de Bagdá que vão nascer as grandes teorizações acerca do carigismo, salafismo, wahhabismo. Vão começar aqui, numa escola, que é uma das 6 escolas dos sunitas, que chama-se Anbalismo, Anbal. Sendo que o principal teorizador é um senhor chamado Ibn Taymiyyah. Porquê que eu estou a fazer perder tempo com todos estes nomes? É que esta interpretação vai crescendo à medida que começa a haver aqui as retaliações contra aqueles que decidem ocupar o território. É contra a invasão mongol, muito mais do que foi contra os cruzados, que começa a haver a organização em força e começam a surgir os grupos organizados para combater de forma como nós conhecemos hoje o Estado Islâmico. O primeiro grande grupo conhecido contra os mongóis são os assassinos, Assassans, de Hassan al-Abd, que começa a fazer a sua ação utilizando as técnicas que nós conhecemos hoje. Ataques no meio da multidão, o objetivo é causar o terror, o objetivo é causar o incómodo. Chegaram a ser 70 mil, já naquela altura, porque de facto a raiva se ia aumentando. Então o que é que nós começamos a ter? Já deixamos de ter uma ideia e passamos a ter um corpo de teoria. Passamos a ter doutrina e teologia organizada. A escola Anbalita, que era minoritária do século IX em Bagdá, vai se transformar numa escola muito mais forte que o Ibn Taymiyyah, e os primeiros conceitos que já ouviram falar da Sharia, a Sharia nunca foi divina, só passou a ser divina no século XI. Quando se põe a palavra divina, quer dizer que não se pode discutir. Quando se põe a palavra literalista, quer dizer que não se pode haver interpretação. Quando se põe adjetivos em cima das coisas, como nós sabemos na religião, por exemplo, cristã, nós fazemos exegese, interpretamos a Bíblia. Temos concílios de Trento, Trentino, Vaticano I, Vaticano II, e evoluímos, discutimos e alteramos. Isto é proibido na versão wahhabita salafista, porque não é permitida a interpretação. Mas não há igreja sunita, não há eclésia, não há dirigentes desta mesma igreja. Os sunitas acreditam que apenas pode vir o intermediário entre o homem e Deus. Portanto, o que há ulemas, há muftis, há mulás, que não são mais do que escolásticos, que interpretam muito bem a religião, mas não a representam. Portanto, não podem decidir sobre ela. Ao contrário dos xiitas, esses sim já têm uma igreja, o Ayatollah, esses sim têm uma igreja que não tem o Papa, tem um número de telefone e tem um e-mail. Ou seja, eu sei com quem é que eu vou falar na igreja xiita, mas não sei com quem é que eu vou falar na igreja sunita, porque a igreja sunita tem muitos e-mails e muitos números de telefone. E são 85% de 1,5 bilhões de muçulmanos no mundo. Este é o problema que se começa a encontrar. Este grupo é de facto muito pequenino, mas começa a crescer. Começa a crescer e vai explodir com Abd al-Wahhab, que vai dar origem ao wahhabismo, que, como sabem, é a teologia, a doutrina da Arábia Saudita, que se vai unir à Casa de Saúde e vai fazer aquilo que é a assunção dos princípios fundamentais, civilizacionais, que abarca toda uma região do mundo, tem a ver com esta interpretação muito simples.
Estado e religião são uma e a mesma coisa. Separá-las é profano. Estado e religião não podem ser separadas. Portanto, aquilo que nós deixamos para nós é lógico, Estado para um lado, religião para o outro, isto é perfeitamente impensável para um wahhabita, para um salafista, para grande parte também algum do mundo sunita e mesmo xiita. Ao haver esta declinação da teoria, obviamente quem está bem está certo, quem está mal está em jaliquia, viabilidade e ignorância, como tal pode ser votada apóstata, takfir. Se for takfir, pode e deve morrer. Tem de ter visões mais extremadas. E aqueles que não vivem de acordo com os princípios podem ser escravizados. Repara, são regras muito simples. E como é que isto ainda vai explodir? Vai explodir porque, entretanto, o Ocidente, não propriamente Portugal, mas outras potências, vão se instalando devagarinho naquelas zonas. E há dois marcos profundos ao fundo do século XIX, estou a saltar muito da história, mas, nomeadamente, faz agora 100 anos, que um senhor chamado Marc Sayce e Georges François Picot assinam um tratado depois de uma noite destas, bebem um branco, pegam no mapa, fazem umas pinturas e inventam 4 países. A Síria, a Jordânia, o Iraque, o Líbano. E quando eu digo inventam, é literalmente inventam, porque eles não estavam inventados. Agravado o Tratado de Sèvres, em 1920, que previa um Kurdistão independente e uma Anatólia independente e uma Arménia independente contra a vontade turca. Agravado com o facto de, em 1917, o Ministro dos Estrangeiros inglês ter dito que na Palestina, a terra prometida ao Cheque de Meca, aquele que tinha ajudado o Lourenço da Arábia, por isso eu recomendo a ver outra vez o filme, o Lourenço da Arábia, aquele que tinha estado a auxiliar o Lourenço da Arábia nas suas cruzadas, a mesma terra prometida aos árabes era para os judeus. A soma destes 3 fatores. Um retalho geopolítico. Uma derivação relativamente a uma terra que é entregue. Acoplado com um mapa que nunca entrou em vigor, vai contemplar esta zona como uma efervescência daquilo que vai explodir agora em número exponencial de adeptos das Irmandades Muçulmanas. E as Irmandades Muçulmanas, as Irmandades Muçulmanas vão partir de princípios muito simples. Hassan al-Banna, Said Qutb, já ouviram falar destes nomes, Hassan al-Banna, o grande criador da Irmandade Muçulmana no Egito, vai começar a aglutinar, agora já não são 70 mil, mas começam a ser 700 mil, 2 milhões, 3 milhões de simpatizantes. E as regras são muito simples. A regra que vocês veem ali, que é a imposição, e a regra mais tarde, que vai ser conhecida pelo mestre, senhores que já ouviram falar do Osama Bin Laden, Al-Zawahiri, Mullah Omar, o mestre deles todos está ali, Said Qutb, que escreve uma obra fundamental para entender este lado carigita do Islão. São os Marcos Miliares, escritos em 1964. 160 páginas, 12 capítulos, explicam como é que a tomada do poder deve ser feita dentro da terra da Umma, do Califado, do Pan-Islâmico. Ora, acompanhado pelo equivalente dele, que é Maltadi, da doutrina Deobandi no Paquistão, que faz a mesma coisa daquilo que chama-se o Wahhabismo, o salafismo, que instala-se neste sítio. Fechámos o círculo numa terrinha que tem um nome, podemos dizer assim, o Califado Pan-Islâmico, que vai desde o norte do Congo até ao sul do Afeganistão. Ora bem, a soma de todos estes fatores é o que vai criar, de facto, a adesão contra. No entanto, o que nos estava a chamar a atenção, já vos falei da prova histórica da Batalha de Badr, Allah ajuda em causas justas, já vos falei das várias ofensas que se clama que os ocidentais fizeram esta região, e obviamente a década de 70, 80 e 90, que são as décadas piores. Porquê? É quando o Irão deixa de ser Pérsia e passa a ser o Irão teocrático, é quando se dá a invasão do Afeganistão pela Rússia e vem mujahidins para todo lado para combater o ateu soviético e vai dar origem a todos os movimentos que conhecem hoje. Yugurs, Kadakani, Ekmatiyar, todos nascem nesta zona, incluindo a Al-Qaeda, naturalmente. E depois, obviamente, a maior ofensa ocidental, que foi a invasão da terra das duas mesquitas, que foi a Guerra do Golfo, os 750 mil pessoas que ali foram colocados impuros para ocupar as guerras tantas para libertar um traidor. Sendo assim, isto vai dar origem ao sonho de Said Qutb, de Ibn Taymiyyah e Anbal, o Estado Islâmico. O Emirato Islâmico do Afeganistão vai nascer em 1956. E porquê que nasce tão rapidamente? Porque as pessoas, os cidadãos, procuram segurança e bem-estar. E estavam há 5 anos em guerra civil. Quando o Afeganistão saiu, o Rambo tinha lá estado a combater, ver um filme do Rambo. O Rambo também saiu, os americanos saíram, toda a gente se esqueceu do que se passava no Afeganistão. Abandonou-se. Como se abandonou, surgiram guerra civil terrível. E de repente surge alguém com regras terríveis
pior que o Estado Islâmico, que é medieval, dos talibãs, e foram aceitos com muita rapidez. E é isto que vai explicar uma radicalização progressiva daquelas zonas. Quando chegamos a 2001, ou 11 de setembro, já o problema está levantado há muito tempo. Esta era outra mensagem que eu queria passar. Quando ouvirem dizer que o problema foi a invasão do Iraque em 2013, não, isso foi apenas mais um fator. Muito grave, muito importante, mas é apenas mais um fator. O problema grave foi o que eu acabei de mostrar até agora. Agora vai tudo rebentar à escala planetária. Vamos ir da escala regional e à escala planetária. Porquê? Porque basicamente a operação que é feita para debelar os talibãs é uma operação incompleta. É com pressa. Os talibãs não são capturados, passam para o Afeganistão, passam para o Paquistão e ali ficam. Tudo o que vai acontecer a partir daqui é a pouca vontade internacional de resolver logo o problema. Os Estados Unidos tinham pressa, até porque já queriam ir para o Iraque. Tiraram as forças que tinham a fazer no Afeganistão. A ONU, pela primeira vez, faz experimentalismo e decide apoiar há pouco. Em vez de $1.700 que gastava por cidadão, como gastou na Bósnia, no Kosovo, gastava $54 por cada cidadão no Afeganistão. Não se fez parlamento. Mais, eu costumo dizer eleições, não decisões. Pagaram-se nos senhores da guerra, comandados por estes senhores que estavam a combater os mujahidins, e deu-se-lhes um crachá da polícia. Um dia são criminosos, outro dia foram 200 mil polícias criados, porque era a solução barata. Já estavam criados os grupos, porque não torná-los polícias. Vão ver o que é que isto foi dado. E o que é que isto agravou? Agravou que os objetivos começam a surgir muito claros, porque a doutrina está feita há 1006 anos. Desde ano. E a doutrina é muito clara. Primeiro, limpar a umma, limpar a comunidade dos crentes dos infiéis que cá estão. O atentado de Bali em 2002 é muito claro. Expulsar os infiéis da terra islâmica. Este é o objetivo primário. Este é o objetivo fundamental que vai ser travado. Que vai obrigar a mudanças estruturais do aspecto de vista civilizacional e ocidental, como nós declaramos o direito de soberania do indivíduo. Vejam o que aconteceu nos Estados Unidos. O maior departamento de Estado é aquele do Homeland Security. Vão alterar leis e princípios, vão vigiar cidadãos. Vão, de repente, depois de 200 anos de direitos, liberdades e garantias, rasgar alguns princípios fundacionais. O que vai acontecer a partir daqui é um agravar de circunstâncias. Hoje é fácil, já passou tempo na história. O que é que vai acontecer? Vai acontecer a invasão do Iraque, que não tem nada a ver com o terrorismo. E a invasão do Iraque vai correr mal, como toda a gente sabe. Basicamente, porque aquele senhor que está ali em segundo lugar, do lado direito, que está ali, o senhor Paul Bremer, o diplomata, no mês fez os chamados Disaster Decrees, os decretos desastrosos, que é entre 16 de maio e 27 de maio, assina. Não é? No primeiro, assina os 4 níveis da administração pública toda para casa. No segundo, as Forças Armadas e as Forças de Segurança, tudo para casa. Desfez o aparelho. Onde é que está o Estado Islâmico? Quem são as Forças Armadas do Estado Islâmico? Pois lá encontrarão o vice-chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, lá está, ao lado da Abu Bakr, ao Baghdadi. São estes senhores que foram expulsos por aqueles decretos que ali foram feitos. E, obviamente, não se estava a fazer nada no Afeganistão. Porque estavam muita gente a tentar resolver este problema. Foi o caos que se instalou no Iraque. E a NATO que fazia no Afeganistão, pouco para aqui, só em 2009 começou a haver recursos. Praticamente não se passou nada. Ora, o que é que se vai passando na Europa e no resto do mundo? Na Europa e no resto do mundo o que se vai passando é a tal comunidade dos crentes, princípios carigitas, salafistas, wahhabitas, começar a fazer uma profusão de manuais, de instrumentações. A internet vai permitir uma certa endoctrinação de milhões de pessoas, agora sim, focalizadas depois do 11 de setembro, alertadas para esta realidade, que vão aderir. Eu chamo-lhe ali a brincar o artigo 5º da Jihad, porque a NATO, a nossa aliança defensiva, tem um artigo 5º, que é quando um país é atacado, é como se fosse um ataque contra qualquer um de nós. Pois foi isto que aquele senhor que ali está, que é o Omar Bakri, que idealizou os ataques de 2004, vai dizer um ataque muçulmano no sítio como se fosse um ataque contra todos. E se nós lembrarmos o que é que nos dizia Said Qutb, o tal que escreveu os Marcos Miliários em 1964, dizia que não interessa a ONU, o que interessa fazer o Estado Islâmico. Não interessa a ONU. Como é que se resolve o problema do Iraque? Muito simples. Cooptando as lideranças locais. Foi isso que o general David Petraeus e o embaixador Brian Crocker conseguiram fazer de uma forma magistral, os dois estão aqui. Uma liderança bicéfala civil e militar, que atacaram fundamentalmente duas linhas. Cooptaram os sunitas para trabalhar ao lado deles contra a Al-Qaeda do Iraque, comandada por um senhor chamado Al-Zarqawi, o antecessor do Abu Bakr al-Baghdadi do Estado Islâmico, e, finalmente, 2 anos depois, tentou-se fazer a mesma coisa no Afeganistão. Resultou? Resultou. Mas previa 25 anos de duração, como sabem, interrompida abruptamente em 2011. Ora bem, o que é que isto vai dar? Vai dar aquilo que já ouviram falar das primaveras árabes. Começam com bons princípios, mas acabam por levar àquilo que chama-se a destabilização dos Estados. E relativamente ao Iraque é muito simples, foi a vingança das minorias
passam a ser maiorias no território que habitam. O Iraque é 66% vivido por xiitas, 33% por sunitas. Os sunitas sempre governaram os xiitas. Quando os xiitas tomaram o poder, tiraram os sunitas. E este senhor Malaki, agora já não está no governo, agora está a Abadi, como sabem, este senhor Malaki o que fez foi, basicamente, é a altura dos xiitas tomarem conta. E foi isto que levou àquela enorme revolta das populações de Mossul, Tikrit, por aí fora, que já devem ter ouvido falar, que obviamente quando o Estado Islâmico já chegou, se entregaram de bandeirais porque já não queriam mais os xiitas. As consequências, por exemplo, da Líbia. 270 mil árabes desapareceram durante o conflito da Líbia. As fronteiras ficaram abertas. Do Boko Haram na Nigéria, do Golfo da Nigéria até chegar à Somália, é uma rede de mundo onde não há mundo. Pela primeira vez nos últimos 400 anos não está lá ninguém, a não ser meia dúzia de militares a fazer uma operação militar no norte do Mali, na República Centro-Africana, e algumas companhias petrolíferas que defendem a sua própria estrutura. Porque os jornalistas já não está lá nenhum. Porque é muito caro mandar para lá um jornalista que depois pode ser raptado e tem que pagar 3 milhões para o reaver. As ONGs já não vão para estas regiões do mundo. Não está lá ninguém. São regiões imensas do mundo, 3,5 vezes o tamanho da Europa, onde não está rigorosamente ninguém. Nigéria, Níger, Mali, República Centro-Africana, Somália, Darfur. Tenho ouvido notícias de Darfur. As maiores barbaridades que se passam lá todos os dias. Só sabemos que quando a Angelina Jolie vai lá uma vez por ano. Ter umas fotografias, um café da Expresso e nós sabemos qualquer coisa. O resto não sabemos mais nada. Ora, terrorismo. O terrorismo, de facto, como foi dito muito bem pelo Sr. General Mascarenhas, é muito antigo. É tão clássico, como os sicários que já atacavam com umas facas e debolavam ali na zona da Palestina e continuaram ao longo da história. Mas terrorismo é a mesma coisa que terror. Porque terror sempre os ditadores utilizaram. Desde o tempo das guerras púnicas, ou dos invasores, ou do problema da Idade Média. Exercer o terror não é fazer terrorismo, porque terrorismo tem que ter a palavra clandestina. Se não for clandestina, não é terrorismo, é exerção de terror. Terrorismo também não é coisa ser cruel. Um psicopata é um psicopata, não é um terrorista. Gosta de fazer mal. Gosta de torturar animais, não gosta de torturar pessoas também. Isso não é terrorismo. O terrorismo tem uma coisa que chama-se motivações. E que motivações são estas? São motivações que se podem cruzar com outras ameaças. Hoje em dia o terrorismo tem fronteiras, é ciberterrorismo. Qualquer um pode aceder, qualquer um pode entrar. Hoje em dia, pela primeira vez, vemos como é tão fácil dois grupos beneficiarem imenso um com o outro. Aqui em zonas de caos, eu vendo mais droga, faço mais resgates, faço mais tráfico humano. Com o tráfico humano, com a droga e com os resgates, eu financio o terrorismo. É o win-win, todos ganham. Por isso é que terrorismo e crime organizado não passam lado a lado. E é por isso que nós vemos também a emergência de Estados espalhados, Estados fragilizados, Estados colapsados. Tem a ver, obviamente, com a exponenciação destes fenómenos, quando nada é controlado onde emergem estes fenómenos. E, finalmente, porque pela primeira vez também é fácil qualquer um se transformar num lobo solitário e transformar-se num autoterrorista. Estes fatores todos vamos pegar as causas. Quais são? Eu não vou aqui perder muito tempo sobre as motivações. Já viram uma motivação religiosa, mas são outras. A desesperança, a anomia social, a falta de motivação, a falta de apego à terra, a falta de identidade nacional. Quando nós falamos disto, parecem palavras outras. Há gerações inteiras hoje que não se encontram bem com a nacionalidade que sentem, com o sítio onde vivem, com os objetivos que perseguem, com a vida que lhes foi dada. Não querem. E de repente aparece alguém que lhes diz: olha, amanhã dou-te poder, dinheiro, mulheres, o que quiseres. Não muito dinheiro, mas muito poder. Realmente o dinheiro é pouco, mas muito poder. Poder de matar, poder de escravizar, poder de tomar posse do território. Pertence. Países como a Nigéria, com 60% da juventude desempregada, isto afasta-se da diferença. O pai chega à casa e não tem dado de comer um filho, e no dia seguinte passa a ser líder de um gangue. Aquele acredita que é um líder de um grupo organizado e está a servir ao lado. Temos que entender isto assim. Ou seja, quando chegamos e analisamos o Estado Islâmico, o que é o Daesh? O Daesh é isto. Não admite separação de Estado e religião. Não vale a pena arrebentarmos com tentativas seculares. O nosso mundo ocidental é mesmo isso, é pequenino. A Europa tem 500 milhões de habitantes, não se esqueçam que nós somos hoje 7,3 mil milhões de habitantes. Então nós somos 1/14 da população mundial, é só isso. Já não somos nada. No início do século XX, lembrem-se, éramos 1,6 mil milhões de habitantes, era o que havia no mundo. E passámos no final do século XX para 6,1, é fácil de decorar, que é 1,6 para 6,1. Ou seja, a humanidade quadruplicou em número. Vamos chegar em 2050 aos 9 mil milhões de habitantes.
E nós não vamos crescer. Vamos passar de 1,14 avos para 1,30 avos na humanidade. O que é que eles provalam de rituais históricos? Como é que se organizam? Declarando todos os outros, incluindo e principalmente os xiitas, como apóstatas. Se são apóstatas, devem ser mortos. Se são apóstatas, podem ser escravizados. Por último, não utilizam, como os talibãs, época medieval, é proibida a música, é proibida... Não. Utilizam as tecnologias de informação. Utilizam o HD, utilizam a web e a deep web, utilizam todas as comunicações que estão disponíveis para fazer a propaganda e a sua mesma imagem. Portanto, e a inspiração de onde é que vem? A teologia não falta. Este é mais um livro que aí está. The Management of Savagery, ou A Gestão da Barbárie, ou A Gestão da Barbárie. Está traduzido em 18 línguas. É mais um best-seller no mundo islâmico. É um best-seller porque mostra quais são as 4 fases que ele está, sendo que esta última está prevista apenas para 2050. Isto é um livro de 2004. Mas como este há muitos, só estou aqui a trazer alguns exemplos. E como é que isto se faz? Então o problema não é o Estado Islâmico que irá aqui na Síria? Não é. Também é. Porque há 2 ferramentas fundamentais que são usadas desde o tempo do Anbal. A primeira é o juramento sagrado, feito a um homem que é feito em nome de Deus, é o Bayat. Quando eu juro o juramento sagrado, não há memória do líder ter voltado atrás do seu juramento sagrado. O segundo momento é transformar o sítio onde eu vivo como uma província do Estado Islâmico, de Iliad. O que está a preto neste mapa não é um califado pan-islâmico, é as províncias que já declararam lealdade a Abu Bakr al-Baghdadi do Estado Islâmico. Então o que é que se passa no resto do mundo? Paris, São Bernardino, Londres, Bruxelas, o que é que se passa? O que se passa é mostrar ao califado, à unidade dos crentes, que os europeus são fracos. Ainda não somos nós o alvo. Ainda não é isso. É só para ver se a gente sai definitivamente de lá, porque esse é o objetivo, e provar perante suas próprias pessoas que os europeus, os americanos, são fracos. Então qual é o problema? O problema é nós pensar que nos sentamos à mesa e temos alguém do nosso lado com quem se pode falar. É muito difícil de falar com quem não quer falar connosco. O segundo problema que nós temos é que temos de dividir claramente a ideologia dos grupos. Confundir as duas coisas é muito preocupante. Boko Haram é a mesma coisa que o Al-Shabaab. O Al-Shabaab é a mesma coisa que a Al-Qaeda. A Al-Qaeda é a mesma coisa que o Abu Sayyid. O Sayyid é a mesma coisa que a Red Al-Qadi. A Red Al-Qadi é a mesma coisa que o Daesh. Cada um tem objetivos locais, regionais e políticos. Mas há uma coisa. Todos vão buscar informação e ideologia base. Salafismo, wahhabismo, kharijismo. Temos que ver a ameaça e temos que ver os grupos. Tratar tudo como se fosse a mesma coisa é um erro todo. Terceiro, temos que nos lembrar da afirmação de Said Qutb que vai buscar a Tami e vai buscar a Anbal. O Shell State, o Estado de Concha, a gente faz o Estado Islâmico onde der. Hoje na Síria, amanhã na Líbia, pode ser no norte da Nigéria. Não interessa onde. Interessa ter sempre uma cabeça que dirija o califado. Depois, apostar fortemente numa rede sem rede. Uma rede generalizada, sem hierarquia, transformada através de lobos solitários. Se forem ler o livro da Gestão da Barbárie, aquilo que pedem é saia de casa, pegue uma faca e mate o seu vizinho. Está escrito no livro. É isto que se pede. Por último, estamos a falar de crise de valores e clima. Estamos a falar de um momento da história que nunca houve para trás. Isto eu gostaria de chamar a atenção, por isso é que eu disse que ia dar um bocadinho de azia ao jantar. Mas, até hoje, nós estivemos a falar de história e é fácil encontrar momentos na história que se repetem para o futuro. Aqui não. É a primeira vez na história que estamos a chegar aos 9 mil milhões de habitantes e não há recursos. Vamos ter necessidade de produzir 50% mais de água, quando 28 dos 74 aquíferos mundiais já estão em stress hídrico. Vamos ter, já temos alterações climáticas há uns anos atrás, mas pensar que a alteração climática era uma coisa que uns tinham inventado e já é pacífico, toda a gente aceita que há alterações climáticas. Só se discute se é 1 grau vai subir ou 6. Se a nível das águas do mar vai subir 20 centímetros ou 61 centímetros. Seja o que for, os efeitos estão aí. Zonas mais secas, zonas maiores do planeta onde não há água, onde não há alimentos, com uma população a subir. E sobe onde há menos recursos e onde há mais recursos onde desce. A Europa vai continuar a cair. E as zonas onde está, infelizmente, tudo coincide. Onde há mais população, onde há mais regiões afetadas pelas alterações climáticas, onde maior choque de valores civilizacionais, é exatamente onde está a surgir a experiência desta transformação. Portanto, o problema é grave. É por isso que não nos deve alertar, quando nós vemos o que o Estado Islâmico está a dizer. É muito simples, mensagens muito simples. Primeiro, contra o Ocidente. Esses senhores querem nos dominar. Mensagem simples.
Segunda mensagem. Dentro da própria UMA, todos os governos são corruptos. O governo da Arábia Saudita, o governo do Bahrein, o governo do Qatar, o governo do Egito, são todos apóstolos e takfirs. Como fez a Sana Albana e a Irmandade Muçulmana nos anos 70 e 80. A outra imagem muito simples é: vamos implementar o Estado Islâmico quando for possível. Só dermos no Iraque e na Síria e passamos para Citri. Na Líbia já está. O que é que vamos fazer a seguir? Um apelo muito forte aos grupos solitários. Apelar à iniciativa. Cada um pode ser um mártir, não é? E como é que isto se faz? Destruindo a educação. 2.000 escolas foram fechadas no norte da Nigéria, no Mali e no Chad. 600 professores foram assassinados. 4 milhões de crianças não têm escola nesta região. No Vale da Malala, SWAT, 700 escolas fecharam e as raparigas já não vão à escola por mais que a Malala diga um livro, um professor e uma página pode fazer a diferença. O que é que está a acontecer das crianças? Muitas não vão à escola e as que vão não vão para a escola, vão para madraças, escolas corânicas. Muitas delas são salafistas e wahhabitas, não são as sofistas ou outras escolas mais moderadas. São exatamente as escolas mais radicais. Entram com 4 anos e saem com 18. E quando saem com 18, muitas vezes saem com uma roupa nova, com um colete que eles escolhem. O que é que eles utilizam? Desculpe, perdoe-me a crueza das imagens, mas isto está na internet. Todos os dias toda a gente pode ler. Mas é isto que eu usado com certa frieza. São mensagens tão simples que até assustam. E que mensagens são estas? É isto. É o uso de crianças suicidas, é o ataque às escolas dos professores e é através de uma ameaça muito forte de morte em situações atrozes que levam a convencer as pessoas a fazer. A outra mensagem qual é? É a mensagem do poder. É a mensagem do poder. Estão ali as raparigas de Chibuco. Finalmente foi agora uma, é notícia de hoje, não é? Foi uma recuperada hoje, mas eram 276. Miúdas com menos de 17 anos, escravizadas, no norte da Nigéria. Portanto, estamos a falar de poder, estamos a falar de uma coisa que é indiscutível. Não, o homem não manda nada, a soberania divina, isto é tudo lá. Não há erros humanos. É tudo vontade de Deus. A terceira grande imagem é muito simples, é dividir o mundo em bons e maus. É o yin e é, no fundo, é conseguir uma solução muito fácil para que as pessoas não tenham dúvidas. E dão estas imagens, eu pus esta imagem de propósito. As mulheres puras, outras completamente impuras. Que é assim que é mostrado nestas regiões como é que são as mulheres do Ocidente. Estão sempre assim, estão sempre bêbadas, estão sempre neste estado. É assim que as imagens passam no mundo. E claro, quem manda em nome da soberania divina e os outros são todos invasores, takfirs, que querem dominar o mundo, escravizar e comer, canibais e por fora, e de exploração. Portanto, isto vai criar os extremos da reação. De um lado temos os nossos 34 jihadistas portugueses, e muitos deles não tinham nada a ver com religião. Eram radicais transformados em religiosos, religiosos transformados em radicais, alguns menos 3 vezes. E temos o contrário, que são as raparigas e aziris, que devido à barbaridade que o fazem, não têm medo de começar a combater os outros. Mas pelo meio, o que nós temos pelo meio, não é? O que nós temos pelo meio é que o cidadão normal não reage assim. O cidadão normal, quando vê uma imagem de jihadismo radical, alguns aderem, mas não vão fazer grande coisa. Outros até concordam, não aderem, mas podem ganhar alguma coisa com estas imagens. Pois o que é que temos também? Temos, obviamente, aqueles que não acham, não concordam, mas também não estão dispostos a fazer nada. Temos alguns que não concordam, mas até ganham alguma coisa com isso. Depois temos um grupo muito pequenino, são aqueles que de facto aderem. Aderem, alistam-se, apoiam ou transmitem. E temos um grupo muito pequeno também, são aqueles que estão dispostos a lutar contra. Eu gostava de chamar a atenção porque 90% da humanidade está aqui. Eu dou sempre este exemplo, pergunto-me esta história. Dou sempre este exemplo. Violência doméstica. Mora no terceiro direito e houve um caso de violência doméstica no quinto esquerdo. Qualquer cidadão de nós ouve os berros. O que é que nós podemos fazer? 4 atitudes. Eu ouço aquele barulho ensurdecedor e aquele aflige-me, e eu saio de casa, bato na porta, chamo a polícia e para aquilo. Arrisco-me a levar um tiro. Arrisco-me a levar um fardo. Já chamei a polícia e estou a agir. Primeira atitude. Segunda atitude, chamo a polícia e espero que a polícia venha rapidamente antes que aquilo acabe mal. Mas também a minha atitude, dei o meu nome, sou testemunha e fiz. Terceira atitude, eu vi o terceiro direito, a violência doméstica no quinto esquerdo, começo-me a interrogar se o do quinto direito não viu nada. Mas ele não ouviu o que se está ali a passar. Ele mora ali mesmo ao lado e não vai lá fazer nada. Então o que é que ele é? Ele é pago e fica ali, mas não faz nada. Quarta atitude, volto para a sala, ponho a televisão no máximo, vejo a massa fresca e o problema deixa de ser meu. Isto é uma atitude que qualquer um de nós pode tomar. Nós sabemos isto. Sabemos que isto se passa assim.
Na política é igual. Nas recepções é igual. Eu já vou mostrar como é que a política é. Portanto, para isto nós temos que ter uma ação, para isto temos que ter uma prevenção. Então como é que isto se faz? Na política, há os países que querem agir, estão dispostos a dar o corpo ao manifesto e para o mar. Há os países que chamam as alianças e dizem, se for preciso, também ajudo. Há os países que dizem que o problema é deles, os árabes, dos muçulmanos, é desses gajos, eles resolvem. O tal está à espera que o quinto direito lá vá. E há os países que dizem, pá, que chegar a e põe a música mais alta e vão ver mais um programa da TV. Na política é exatamente igual, obviamente, mas que é a mesma coisa. Os Estados também podem fazer as tais três grandes decisões. Intervenção, contenção ou então a teoria do condomínio. Se eu estou preocupado com uma ditagem, não vou agir sobre os problemas criminosos, não. Vou levantar fronteiras, ponho mais seguritas, faço 2 condomínios, ponho 4 torres, até ao dia chegar. Então como é que eu resolvo isto? Já viram a série do Dr. House? Quando ele tem um doente estranho, o que é que ele faz? O que ele faz é estabilizar o paciente. O que é que nós fizemos? Estancámos o problema. Já não sai do Iraque da Síria. O que é que faz o Dr. House a seguir? Vai estudar. Vai estudar 2 coisas. Não é? O que é que ele vai estudar? Vai estudar a pessoa e a doença. O que é que nós fazemos em termos de política? Vamos estudar a história geopolítica. A seguir, o que é que faz o Dr. House? Vai fazer um diagnóstico. Ele tem esta doença. O que é que faz em termos de política? Desenhos estratégicos. Várias. A seguir, e agora não se esqueça deste passo. O Dr. House vai à direção do hospital. Já viram os episódios? Ele a seguir vai sair à direção do hospital. Vou fazer isto. E o diretor do hospital diz, é pá, isso é muito caro. É pá, isso é muito arriscado. É pá, isso nós não fazemos. Está bem, vais fazer isto, mas só desta maneira. Chama-se as restrições, as contingências políticas. Na estratégia é igual. A estratégia diz qual é a melhor modalidade de ação, mas depois vai o ministro, é pá, isso não dá votos. Isso não, isso agora vão dizer que eu vou gastar dinheiro em coisas estúpidas. Isso não, chama-se contingências políticas. Certo? Só uma coisa que de facto é sempre igual. É a solução do problema. Tentar ver, alterar e fazer outra vez. Isto não há volta a dar. Então, sendo assim, o que é que eu posso fazer? Primeiro, um problema destes com esta gravidade, com 1400 anos, demora 2 gerações a resolver. Qualquer solução cirúrgica não faz sentido falarmos disso. Temos que garantir que as crianças que neste momento não vão à escola comecem a ir à escola e que a próxima geração vá. Por isso é uma solução de 50 anos, bigeracional. Tem que ser integradora. E tem que evitar estes manuais que estão na internet. Se escreverem na internet os vossos telemóveis, aparece-vos este manual. Está em 7 línguas. Que é como fazer um lobo solitário em 24 horas. E, obviamente, não podemos ser uma sociedade premiada. Não podemos ser uma sociedade desunida. Não podemos viver na harmonia social que caracteriza muitas vezes as sociedades ocidentais onde estamos. Em que 1 em cada 5 na Europa diz que está disposto a morrer pela pátria e os outros 4 já não estão. Então o que é que eu posso fazer? Bom, eu posso, de facto, fazer a ação direta. De forma indireta. Através de drones, operações especiais, telas, posso ir lá resolver o problema, posso ir lá tentar atacar o problema e firmá-lo. Mas se eu não fizer o controle permanente, se eu não agarrar todos aqueles membros do Daesh, do Al-Qaeda, do Boko Haram, que lá tiverem, os desarmar, os reintegrar, os desmobilizar, se eu não ficar lá para construir novas forças armadas e forças de segurança, não estou a fazer nada. Se eu não conseguir também olhar para o problema que estamos a viver, que é o deserto do Sahel que chega a avançar, o deserto do Saara, que chega a avançar 20 km por ano, cidades inteiras têm que ser evacuadas, zonas onde não há condições de vida, se eu não estiver disposto a resolver este problema vem para cima de mim. E depois há estratégias indiretas. A mais importante de todas é esta. Dentro da religião do Islão, obviamente temos que forçar, temos que obrigar, temos que levar à mesa das negociações todos os líderes moderados do Islão. Porque eles são, na maioria, moderados. Tal como era a maior parte dos alemães, eram moderados. Ainda dos nazis que tomaram o poder. Lembram-se o que aconteceu em 1936? Quando a delegação dos alemães foi a Londres pedir ajuda? Foram a Londres, disseram atenção, que este maluco do Hitler vai tomar o poder, já tomou o poder, e qualquer dia temos uma guerra na Europa. O que é que responderam? O governo de Londres, isso é um problema vosso. Pois foi um problema deles, foi um problema de todos. Obviamente nós temos que convencer que este problema é essencialmente um problema dentro do próprio Islão. Temos que cooptar as lideranças sunitas, xiitas, temos que encontrar formas de conseguirem, obviamente, resolver o problema. Mas mais importante que isto, temos que convencer que o diálogo ecuménico e o diálogo interreligioso pode dar frutos. Dominadores das várias religiões do livro pode dar frutos. Podemos e devemos respeitar os aliados regionais, têm interesses diversos, têm geopolíticas diversas, mas se não forem eles a resolver o problema, somos nós.
Já vimos que temos estes choques culturais tão grandes às vezes não entendemos onde estão. E temos que, obviamente, atuar nos 3 patamares da consciência cultural. Sentir que o outro que ali está pensa de maneira diferente, organiza de forma diferente e tem uma política diferente. Sendo assim, o problema tem 3 dimensões. Sendo que a mais grave de todas é aquela que está escondida. É o clima, é a demografia, é o choque de valores. Esse é o problema mais grave. De longe o mais grave. E esse é que nós temos mesmo que resolver. O segundo problema muito grave é das ideologias. E o terceiro é que são os tais grupos terroristas que tivemos aqui a falar. Portanto, para o primeiro, preciso de políticas globais e estratégias geracionais. Ao segundo, eu tenho que fazer prevenção e perspectiva estratégica. Olhar para aquilo que eu quero atingir. Sentir o que é que o meu país e as minhas alianças estão dispostas a fazer. Onde é que estão dispostas a gastar dinheiro. Estamos a isso, estamos a falar de recursos. Já pensaram nisso? Estamos todos dispostos a tirar um bocadinho para ajudar nisto? Ou não? E finalmente, na parte que é os grupos em si. Há uma parte estratégica externa e uma parte que é estratégica interna. Internamente, é a componente interna dos países que funciona primariamente e as Forças Armadas, as Forças de Segurança, todas as componentes apoiam. Externamente é ao contrário. E se todos trabalharmos juntos numa cadeia de comando e controle organizada, conseguimos fazer muitas coisas. Portanto, era isto que eu vos tinha aqui para dizer. Há soluções, é possível, mas o momento também é complicado. Muito obrigado. Depois disto, não é? Ficamos muito mais esclarecidos. Não é? Eu queria perguntar aos presentes se têm questões para fazer ao José Lemos Pires, que certamente haverá. Não sei se. Está tudo esclarecido. Está tudo assustado, não é? Eu acho que sim, acho que é mais isto. Eu gostaria de fazer uma questão, e dentro da minha área, que é a área da tecnologia, eu vi ali aquela história do manual em 7 línguas para como fazer um terrorista, não é? Um lobo solitário. E eu lembro que isto possivelmente comigo tudo com as liberdades e garantias que nós temos na Europa, não é? Nos países europeus, nos Estados Unidos, nos países civilizados, como costumamos dizer, não é? E porque essa questão, eu lembro que já havia há alguns anos, agora se calhar um bocadinho mais liberal, por exemplo, os chineses acabaram com o Google. E, portanto, ou seja, alguém na China, por uma questão de regime, não tinha acesso a toda a informação. Será que isso é possível nos países orientais fazermos uma... Ou seja, esta busca deixar de existir, por exemplo, ser possível? Eu penso que uma das soluções passa por nós assumirmos de forma decisiva e sem nunca negociarmos a soberania do indivíduo que demoramos tantos anos a conquistar. A nossa maior herança civilizacional, que nós temos de ter muito orgulho, é que, de facto, os seres humanos, baseamos a nossa soberania no respeito pela soberania dos governados. Um cidadão tem o mesmo direito que os outros. E isso nunca pode ser posto em causa. No dia em que pusermos isso em causa, deixamos de ser quem somos. Porque é isso que nos querem entender. Nós não somos. Porque, obviamente, esta visão carigita, não há essa visão. O ser humano não é igual ao outro, e o ser humano está ao serviço de Deus, ponto. Portanto, eu penso que a intransigência tem que ser muito grande. Tudo que seja coartar liberdades, faça segurança, é sempre um difícil equilíbrio. Temos que a fazer. E é feita. Hoje em dia, a maior parte dos vídeos do Daesh já estão pouco tempo na internet. As pessoas conseguem a mesmo, mas já não duram muito tempo. Muita parte desta difusão apaga-se, as contas do Twitter são destruídas. Obviamente que há um combate, mas também não se pode fechar tudo. E, portanto, para mim é muito simples. Quando a educação é forte e o apego é forte, podem vir as mensagens que quiserem, que ninguém muda a minha vontade, pelo contrário. Portanto, a forma valorativa com que nós assumimos a nossa herança cultural, então Portugal é aí que é multicultural. Portugal, que ainda por cima tem uma dimensão histórica relativamente à multiculturalidade, entender as outras nações, os outros povos, este respeito pelo outro é tão forte que se nós puséssemos isto em causa, exatamente criando barreiras e fechando e isolando, ia ser a nossa ruína civilizacional. Não sei se responde a isso. Mas alguém quer... Passar aos finais.
Olá, bom. Presidente do Rotary Club do Entroncamento, companheiro Nuno Gomes, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Bulgar, o nosso distinto e ilustre convidado desta noite, o Sr. Coronel Nuno Lemos Pires, o nosso magnífico companheiro Mascarenhas, é sempre o nosso companheiro, e igualmente o Sr. Presidente Vila Nova do Barquinho, igualmente uma saudação especial ao governador assistente, Luís Valente, meus companheiros e meus companheiros, convidadas e convidados. Quando, em 30 de setembro do ano passado, tive o privilégio de estar neste magnífico clube, no âmbito da visita ao Sal do Governador, prometi que, ainda como Governador, iria voltar a este clube. Ora, não poderia ter voltado em melhor momento, por um duplo motivo. Porque hoje tivemos uma magnífica palestra pelo Sr. Coronel Lemos Pires, que nos deu uma verdadeira lição de história, de geopolítica, mas também de tolerância ecuménica. Mas também não poderia ter voltado em melhor momento, porque hoje tivemos o privilégio de entrarem dois magníficos companheiros, o Helder e o Sérgio, que pelo seu perfil, pelo seu espírito rotário, vão enriquecer o Rotary em geral e em particular o Rotary Club do Entroncamento, para os quais eu desejo as maiores felicidades no vosso caminho e aprendizagem rotárias e para os quais eu peço uma enorme salva de palmas. Como última nota, meus companheiros, como eu gosto de cumprir a palavra e disse como governador iria cá voltar a este magnífico clube, agora faço-vos também uma outra promessa. Eu irei voltar ao Rotary Club do Entroncamento, mas agora já não como governador, mas sim como pasto governador. Fica feita a promessa. A todos, bem-aja e continuação do excelente trabalho realizado. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras. É o que esperamos novamente. Obrigado. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao governador por mais esta visita, ao Coronel Lemos Pires por este brilhante momento que nos deu, também aos colegas de mesa, aos seus presidentes de Câmara, ao companheiro Mascarenhas, a todos os companheiros, em particular ao Rotary Clube de Abrantes e ao Rotary Clube de Santarém, que nos honraram pela sua presença, à comunicação social também por estar presente, que é sempre importante para estes momentos ficarem devidamente divulgados, que é sempre importante, não basta ser lá também aparecer, isso é muito importante nos dias de hoje. E hoje, no momento que nós tivemos nesta sessão, tivemos aqui dois momentos que nos enriqueceram. Em primeiro lugar, enriqueceu o Rotary Clube de Entroncamento a entrada de três, digamos assim, apesar de, infelizmente, o terceiro elemento não poder ter estado presente, e queria dar as boas-vindas aos novos companheiros. Certamente que o clube fica mais rico com as suas ideias e com a sua dinâmica, que vão ser muito úteis no futuro. Em segundo lugar, mais rico também porque, com esta brilhante palestra, ficamos todos seguramente com mais conhecimento num tema que hoje em dia está cada vez feliz, ou se calhar infelizmente, no prato do dia, como se costuma dizer. Não é? Portanto, por esses dois motivos, penso que este evento foi um evento que nos trouxe a todos um enriquecimento de todos os tempos. Não vos vou amassar mais, a hora já é tardia, há muita gente que tem que regressar para longe. Agradecer mais uma vez a presença de todos e desejar uma boa viagem até aos vossos locais de destino. Muito obrigado.